Olá, estamos aqui para darmos início à 8ª unidade de aprendizagem, nossa última do semestre, né? Então, nós vamos falar hoje sobre a contextualização da etapa da análise, né, no processo de software e a gestão de requisitos, tá? Vamos dar uma finalização nisso daí. Então, a análise dentro, né, da contextualização da análise em requisitos de software, a gente pode então dizer, né, que não se pode desenvolver um software sem que os seus objetivos estejam bem definidos e detalhados. Então é algo que a gente já ficou pregando bastante esse semestre dentro dessa nossa atividade, né? Então o processo de levantamento de requisitos nessa etapa da análise, além de ser um dos mais importantes processos, ele objetiva direcionar as outras etapas que vão suceder essa daqui, né, para a parte do projeto, que a gente vai ver no próximo semestre, implantação e assim por diante. Então, tudo que a gente fizer aqui serve de roteiro, né, serve de base para a construção das outras etapas. A especificação do usuário, então, compreende o que o cliente necessita e a formalização de tudo que foi requisitado. Então, nesta fase aqui, a gente busca, né, o que o usuário quer, né, o que ele quer daquele sistema. E é a partir disso, né, que a gente cria essa especificação. Então, nessa etapa, então, a gente cria artefatos, né, que vão representar como esse software será desenvolvido. Então, nós já vimos muitos desses artefatos, né, vemos os diagramas de caso de uso, de classes, de atividades, de estado, né, máquina de estado. Então, foram todos os artefatos que a gente foi trabalhando durante esta fase, né, que compreende o contexto, né, do que a gente tem que fazer aqui. As características, então, da análise, né, que a gente pode dizer, é que ela procura compreender o domínio do problema. Então, é o que ela se pretende, né, nisso daqui. Ela não quer saber das etapas posteriores, ela tem que criar essa base aqui. Então, ela define em alto nível uma solução possível que atenda às necessidades dos usuários por meio de uma especificação dos requisitos. Então, por que a gente fala que é de alto nível? Porque a gente está a nível do que a gente conversa, do que a gente busca, identifica do que o cliente deseja para esse sistema, né? A gente não está preocupado ainda com como aquilo vai ser implementado, como ele vai ser projetado. Por isso que a gente diz que a gente está no alto nível. E a partir disso é que a gente tem essa especificação. Então, não trata de detalhes da implementação do software, a gente não está preocupado com isso ainda. E os objetos que a gente identifica, né, aqui, que a gente até criou naquele diagrama de classes, são os objetos do domínio do problema. Então, muitos deles vão virar objetos realmente, né, que a gente vai trabalhar na implementação. Mas muitos deles são apenas objetos de negócios. São as regras de negócio que a gente está identificando dentro desse processo de análise. Então, na engenharia de requisitos, né, a gente tem até um termo engenharia, como a gente já tinha comentado, porque a forma como a gente tem que trabalhar esses requisitos é tão complexa, né, que existe uma engenharia, né, que cria um processo de como a gente pode produzir um documento, né, todo para a gente ter esses requisitos identificados. Então, ele engloba todas as atividades que contribuem para a produção de um documento de requisitos, né, e a manutenção desse documento ao longo do tempo. Então, a gente também já conversou sobre isso, né? Não é só nessa fase que a gente cria os requisitos, mas ao longo das próximas etapas, muitas vezes a gente tem que rever, né, e atualizar esses requisitos. Então, ao longo do tempo, que seria ao longo do processo de desenvolvimento total desse sistema, né, ele vai sendo trabalhado, tá? Então, a gente tem uma engenharia em cima disso. E essa engenharia de requisitos, ela é considerado dentro dela um conjunto de boas práticas que permitem o direcionamento adequado das atividades que são feitas dentro dela. Bom, então existe um conjunto de boas práticas que, se você procurar seguir, né, você vai conseguir fazer uma documentação, né, e essa manutenção ao longo do tempo de uma maneira mais eficaz. Então, essas boas práticas, né, são um conjunto de 7, onde a gente teria para trabalhar a parte de documentação de requisitos, né,
como fazer a elicitação dos requisitos, quer dizer, identificá-los, como fazer a análise e a negociação desses requisitos, como descrevê-los, como modelar os sistemas, como validar esses requisitos e como gerenciar esses requisitos. Então, todas essas atividades que existem dentro da engenharia de requisitos, existem, né, certas, seriam umas normas, né, que se você seguir dentro dela, né, você vai estar trabalhando de uma maneira correta. Então, dentro do primeiro item, por exemplo, documentação de requisitos, o que a gente poderia estar fazendo? Definir uma estrutura padrão, né, ter uma estrutura padrão de como fazer esses documentos, dos requisitos, definir um roteiro de como usar esses documentos, fazer uma descrição preliminar do sistema, definir termos especializados que você vai trabalhar, estabelecer formas auxiliares de encontrar informações, criar documentos fáceis de serem alterados. Então, tudo isso aqui é um conjunto, né, de itens que você pode estar seguindo, né, padronizando, para ter dentro da parte de documentação de requisitos. Na elicitação de requisitos, ou seja, como identificar quais são os requisitos, como que eu poderia trabalhar, né? Então, a gente poderia estimar a viabilidade do sistema, né, saber se ele é realmente viável, né? Considerar aspectos organizacionais e políticos do sistema, identificar e consultar os interessados no sistema, quer dizer, quem vão usar esse sistema, registrar as fontes dos requisitos, ou seja, de onde eu obtive esses requisitos, se for de um cliente, se for de um outro sistema, se for de uma documentação, definir o ambiente operacional, né, que esse sistema vai funcionar, usar interesses do negócio para conduzir a eliciação dos requisitos, identificar restrições do domínio, né, do domínio que você está analisando, registrar razões fundamentais para esses requisitos, coletar requisitos de múltiplos pontos de vista. Isso também nós já vimos lá atrás, que diferentes usuários que vão estar usando sistemas têm necessidades diferenciadas do que ele precisa do sistema, né? Então, cada um tem o seu ponto de vista. Então, a gente tem que coletar esses requisitos desses diferentes pontos de vista. Prototipar esses requisitos pouco compreendidos, né? Aqueles que estão um pouco, né, meio obscuros, assim, o que fazer, né? Então, a gente pode criar algum protótipo para tentar melhorar, compreender, né, e identificar o que tem que ser feito. Usar cenários, né, para identificar esses requisitos, né, diferentes tempos, né, locais, ambientes onde eles vão poder, onde esse sistema vai estar sendo usado, né? Você pode estar dentro desses diferentes cenários, então obtendo esses requisitos, definindo processos operacionais e reutilizando requisitos. Também já comentamos isso daí, né? Então, muitos requisitos já foram trabalhados, né? A identificação deles, e você pode estar reutilizando para esse sistema. No terceiro tipo, né, que seria a análise e a negociação dos requisitos, a gente poderia definir fronteiras, que isso é muito importante, saber até que ponto esse sistema vai abranger, o que ele vai realmente fazer, né? Essa parte não vai ser informatizada, esta vai. Então, a gente faz um roteiro, né? Uma fronteira, né, de um espaço onde esse sistema vai trabalhar. Usar listas de verificação para análise dos requisitos, prover o software para suportar negociações, né? Então, isso é muito importante também ter. Planejar para conflitos e resolução de conflitos, quer dizer, como conflitos de interesses, né, dos requisitos. Um cliente pode querer alguma coisa, mas o sistema pode não suportar aquilo. Então, você tem que, né, trabalhar esses conflitos para chegar num acordo. Priorizar requisitos, quais são os principais, quais são os primordiais que a gente tem que trabalhar. Usar matrizes de interação para encontrar conflitos e sobreposições. Então, essas matrizes são onde você coloca, né, os requisitos que você tem e você vai disponibilizando lá dentro. Então, às vezes, alguns deles vão estar se sobrepondo a outros que já estão lá, que fariam a mesma coisa. Então, com essas matrizes, você consegue identificar esses conflitos e tentar solucionar.
E avaliar requisitos de risco, né? Os requisitos que tem essa parte. A descrição dos requisitos seria o nosso quarto item. Como os descrevê-los, então? Então, a gente poderia estar definindo padrões para descrever esses requisitos, né? Ter um roteiro com os itens que devem ser preenchidos. Muitas vezes esses modelos você pode encontrar prontos, né? Que já são disponibilizados por órgãos que existem por aí. E às vezes a própria empresa pode criar os seus modelos para que todos os sistemas sigam aquela descrição. É importante usar uma linguagem simples, concisa e consistente, usar diagramas apropriadamente, ou seja, aquele diagrama serve para aquilo ali, né? Então, eu vou estar usando dentro daquele contexto. Suplementar a linguagem natural com outras descrições de requisitos, especificar requisitos quantitativamente. Num item 5, que seria a parte da gente modelar os nossos sistemas, né? A gente tem que desenvolver modelos de sistemas que os complementem. Então, seriam modelos do sistema, por exemplo, poderiam ser aqueles diagramas que a gente estava construindo, né? A gente viu que o modelo de caso de uso, ele era complementado num modelo de atividades, um modelo de máquina de estados complementava os estados possíveis de cada um daqueles objetos. Então, a gente viu que muitos dos modelos que a gente foi construindo, uns complementavam os outros e me davam uma visão geral do que estava acontecendo no sistema. Modelar o ambiente desse sistema, modelar qual arquitetura para esse sistema, usar métodos estruturados para a modelagem desse sistema, então são os diagramas que nós usamos, por exemplo, no UML, trabalhar um dicionário de dados, então criar um dicionário de dados onde você tenha todos os termos, né, todos os itens, todos, sei lá, objetos, atributos, tudo que você criou dentro dessa fase, você pode estar colocando nesse dicionário, descrevendo o que serve, para que serve, o que faz. Documentar as ligações entre os requisitos estabelecidos por usuários dos sistemas e os modelos do sistema, tá? Então, tudo isso complementaria a modelagem do nosso sistema. No sexto item seria a validação dos requisitos, nós já fizemos uma aula lá para trás sobre isso, né? A gente prepararia documentos de requisitos que satisfaçam todos os padrões predefinidos, organizaríamos inspeções formais desses requisitos, né? Então, a gente viu que todos os requisitos que foram feitos, é importante que existam, então, grupos multidisciplinares que vão rever, né? Não foi quem fez, outro grupo vem e revê o que foi feito, né? Para ver se está coerente o que foi definido ali. Definir listas de verificação de validação, que são checklists, né? Para ver se está tudo certinho. Escrever um esboço do manual do usuário para ser validado. Então é importante você já ter um manual de usuário aí, porque já que você está lidando com a parte do usuário do sistema, você tem como descrever já como o usuário vai trabalhar com esse sistema. E propor casos de testes de requisitos. Foi o nosso assunto da aula passada, né? Onde a gente preparou alguns casos de teste que pudessem validar esses requisitos. Então, isso aqui já foi um item, né, que a gente já tinha trabalhado na outra unidade. O último item, então, seria o gerenciamento dos requisitos, né? Como gerenciá-los. Então, identificar unicamente cada requisito, definir políticas de rastreabilidade, né? Como eu chego, né, nele, manter um manual dessa rastreabilidade, usar um banco de dados para gerenciar esses requisitos. Então, a gente tem ferramentas que podem auxiliar, né, nesse gerenciamento desses requisitos, de maneira que você possa estar descrevendo, documentando, gerenciando, definir políticas de gerenciamento de mudanças, identificar requisitos que são globais para esse sistema e requisitos que seriam voláteis, aqueles que ao longo do tempo podem ser modificados. E registrar requisitos rejeitados. Então, isso é muito importante também saber por que ele foi rejeitado agora no sistema. Para lá para frente dizer, por que ele não faz isso no sistema? Não, lá atrás ele foi rejeitado por esse e esse motivo. Então, tudo isso complementa um gerenciamento de requisitos. Esse gerenciamento ou gestão de requisitos que a gente fala, né? Ele é definido por um processo que permite que a gente, então, identifique, rastreie, organize e documente esses requisitos do sistema,
tá? Então, existe um processo chamado Modelo de Maturidade de Capacitação, que é o CMM, né? E um dos itens que a gente tem lá dentro, uma das chaves, né, que a gente tem lá dentro, é o gerenciamento de requisitos. Então, esse CMM, ele é aplicado em empresas para saber em que nível que a empresa está, como em termos de capacitação de maturidade, né? Então, ela pode estar no nível 1, nível 2, nível 3, quanto mais o nível para cima, melhor a empresa é. Então, existem até sistemas, né, empresas que fazem essa avaliação das empresas para ver qual é a capacitação dela. E um dos itens que ela verifica é o gerenciamento dos requisitos que são feitos dentro dessa empresa. E por esse gerenciamento, a empresa ganha uma nota, né, um KPA, esse KPA teria essa nota, né, para ser implementado nos demais KPAs que a empresa tiver para ela ganhar aquela nota final. Então, é algo muito importante ser feito lá dentro. Esse gerenciamento, então, assegura que a organização atenda às necessidades e às expectativas das partes interessadas. Promove a comunicação entre a equipe de análise e o cliente na validação e adequação dos requisitos ao longo do desenvolvimento, né? Então, todo esse gerenciamento faz com que essa equipe que está, né, fazendo a parte da análise consiga ter essa comunicação com o cliente nessa validação, né? Algumas ferramentas, então, como eu comentei, já existem no mercado, algumas são pagas, outras são frees, e elas ajudam, né, nesse gerenciamento de requisitos por parte dessa equipe de trabalho, oferecendo recursos, né, que ajudem a fazer esse gerenciamento. Então, eu coloquei o nome de algumas aqui, se alguém até se interessar, né? Temos alguns nomes de algumas aqui. E elas podem ser pesquisadas, então, como eu falei, algumas são pagas, outras às vezes são de software livre, né, software aberto, que você pode estar utilizando. Mas o ideal é que a gente tenha realmente, principalmente empresas grandes, trabalhem com uma ferramenta, já que às vezes o sistema é muito complexo, muito grande, então uma ferramenta desse tipo ajuda na maneira como você gerencia todos esses requisitos, tá bom? Temos também um documento, que é um documento da IEE, que é um órgão que padroniza isso daí, né? Ele criou um documento também com essa numeração aqui, 29148, que é um documento para engenharia de sistemas, né? E de software, que tem a parte dos processos do ciclo de vida e a parte de engenharia de requisitos. Ela apresenta uma estrutura, né, para que você possa documentar os requisitos. Então, essa norma aqui, ela tem vários itens onde você pode estar preenchendo, né, e seguindo para você ter uma documentação dos requisitos daquele sistema. Então, você pode usar exatamente o que a IEE propôs ou pode estar até colocando mais coisas que você achar, né, que sejam necessárias. Então, basicamente, ela tem uma parte introdutória, né, onde você coloca o propósito do documento, o escopo do produto que vai ser desenvolvido, definições, referências. Teríamos um outro item chamado descrição geral do produto, onde você vai colocar o que é aquele produto, né, qual a perspectiva, o objetivo dele, quais seriam as funções, as características do usuário que vai trabalhar com esse produto, as limitações, suposições, dependências. Então, tudo sobre o produto você vai descrever aqui. Depois teríamos um item com os requisitos específicos, né, do sistema, ou seja, onde a gente descreveria os requisitos funcionais, os não funcionais e os de interface. Poderíamos ter apêndices também, ou seja, outros documentos que são necessários, que complementariam toda essa documentação, e um índice final, né, para dizer exatamente onde está cada item dentro do documento. Esse documento acaba ficando, às vezes, muito extenso, dependendo do que você está descrevendo lá dentro. Então, é algo que pode ser trabalhado. Eu vou colocar lá no AVA também para vocês um trecho, né, que fala desse documento aqui, que vocês podem estar até consultando, se for o interesse de vocês, tá bom? E vamos ficando por aqui, terminando esta unidade, este conceito. Muito obrigada.